Hello guys, how are you? Today we're gonna correct the chapter 17, expository and argumentative texts. So please open your books on the page 933. Meninos e meninas, vamos corrigir o capítulo 17, que fala sobre textos expositivos e argumentativos. E vamos lá. Como vocês viram, né, o texto expositivo é impessoal, na maioria das vezes tem como objetivo de informar alguma coisa ao leitor, e etc. Enquanto o texto argumentativo ele tem a intenção de agir sobre aquele que lê, né? Ele traz argumentos ou formas de tentar convencer o leitor sobre algo, alguém, algum ponto de vista, alguma crença, qualquer outras coisas. Tenta convencer a gente, persuadir quanto a uma opinião, um pensamento. Então, nas provas, né, vocês, além de saberem identificar, vocês teriam que ter conhecimento de textos como esses, né? Então, vocês tinham que avaliar os textos que tinham ali, os exercícios, e classificá-los. Vamos à primeira pergunta. Exercício número 1. Compare a tabela abaixo, né, e decida quais statements relacionam os expository texts e quais relacionam com os textos argumentativos. Então, vocês tinham ali alguns fatos, né, algumas assertivas retiradas dos textos, e vocês tinham que relacioná-las ao texto argumentativo ou ao texto expositivo, né? Então vamos lá. Número 1. Provide clear arguments for or against something. 2. Establish a position on a topic. 3. Explain concepts and add information. 4. Provide factual information about a topic. 5. Some examples include articles, reports, in reviews and textbooks. 6. Present a discussion about a topic. 7. Some examples include letters to the editor, essays, and some scholarly texts. And 8. Language is precise and often specific to the subject. Então aqui vocês têm alguns tópicos e vocês têm que relacionar com qual característica esse tópico se assemelha mais, né? Então vamos lá. Textos expositivos. Então, 3. Explain concepts and information. Explicar conceitos e informações. 4. Provide factual information about a topic. Trazer fatos sobre um tópico. 5. Some examples include articles, reports, interviews and textbooks. Alguns exemplos desse tipo de texto são artigos, reportagens, entrevistas e textos retirados de livros, né? E por último, número 8, language is precise and often specific to the subject. A linguagem ela é precisa e geralmente específica ao sujeito. Muito bem. Argumentative texts. Então, são os demais, né? 1, 2, 6 and 7. Então, providencia argumentos claros, estabelece uma posição no tópico, apresenta uma discussão sobre o tópico. E ponto 7, alguns exemplos incluem cartas ao editor, redações e alguns textos escolares. Muito bem, nós temos aí no exercício 2 5 frases e vocês tinham que reorganizá-las. Então vamos lá. 1. Once the water in the clouds gets too heavy for the air to hold rain, also known as precipitation, occurs. The water cycle, also known as hydrological cycle, consists of 4 main stages. 3. While in the air, the water vapors go through a process called condensation, in which clouds are formed. Then, the rainwater returns to the surface of the earth, and the cycle is ready to begin again. First, the sun's heat causes water from the surface of the earth to evaporate into the air. Então nós temos o seguinte aqui, né? Nesse exercício, como eu falei para vocês tinham que colocar primeiro qual que era a ideia principal e colocar ali evento A, evento B, evento C e evento D. Então não ficaria assim da seguinte forma. Depois de vocês analisarem as frases, né? Vocês tinham que fazer aí
o reconhecimento das estruturas dos textos expositivos. Então você tem que organizar as frases de forma a construir um texto lógico. Ficando então a sequência, né? Ideia principal, depois número 2, número 5, número 3 e número 4, seguindo então essa ordem. Então ficou a ideia principal é o 2, né? Começa ali com 2, então ficou a sequência 2, 5, 3, 1, 4. 2, 5, 3, 1, 4 seria a ordem, ok? Muito bem, vamos lá. Questão 3, ela pergunta sobre esse texto. After prison, Blake kills hundreds in Honduras. UNA wars overcrowding. A United Nations human rights official today called on Latin American countries to tackle the problem of prison overcrowding in the wake of the overnight fire at the jail in Honduras that killed hundreds of inmates. More than 300 prisoners are reported to have died in the blaze of the prison, located north of the capital, Tegucigalpa, with dozens of others still missing as presumed dead. Então aqui nós temos um texto sobre a superlotação nas prisões da América Latina, principalmente na região da América Central, onde ficam ali Honduras. E temos duas questões sobre isso, né? Questão 3. Os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento é reportado a... Letra A. A ocorrência de um incêndio de um presídio superlotado em Honduras. Foi o que eu disse no início, né? Questão 4. Observe as características do texto da questão anterior e, de acordo com o que foi estudado nesse capítulo, as notícias e reportagens se aproximam mais de textos expositivos ou argumentativos. Então, vocês tinham que analisar de que forma esse texto poderia se assemelhar. Essa resposta ela é mais ou menos pessoal, né? Vocês têm que pensar por si próprios. Porém, quando a gente fala de textos jornalísticos, eles são predominantemente expositivos, certo? Embora eles possam trazer a vocês alguma reflexão ou convencer vocês sobre algum tópico, eles são impessoais, neutros, na questão de ponto de vista, né? Muito bem, mas isso é uma questão discutível, né? Hoje em dia existe muito essa discussão da mídia, se ela é realmente impessoal. Então fica aí para vocês refletirem sobre essa questão. Próxima questão. Letter to the editor. Carta ao editor. Nós temos aí, carta ao editor. In his recent piece, Is obesity a disease? Dr. Peter Lane refers to the high fructose corn syrup and other manufacturing sugars as poison that will guarantee storage of fat in the body. Então, carta ao editor, né? Estão discutindo aí sobre questões da obesidade. Então, nós tínhamos ali, questão 5. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão do jornal, o autor... D. Indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto, né? Porque se vocês leram realmente o texto até o final, vocês vão ver que não existe uma conclusão sobre isso. O autor argumenta que é necessário mais pesquisa antes de estarem falando sobre essas coisas, né? Questão 6. O texto visto na questão anterior é um exemplo claro do texto argumentativo. Mesmo assim, o autor utiliza fatos concretos como dados do Departamento de Agricultura americano com o objetivo de persuadir o leitor, dando mais credibilidade ao seu argumento central por meio de dados concretos. Foi o que a gente acabou de fazer a leitura, né? Questão número 6. Global Enterprises need Business English, perdão. Então aqui nós temos um infográfico com algumas informações sobre as empresas que precisam de inglês para negócios, Business English, né? Então vocês têm alguns números e vocês tinham algumas questões para abordarem sobre esse infográfico. A primeira questão, que é a número 7, ela questiona o seguinte, é uma pergunta do Enem, né? O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet evidenciam um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Então observem, você tem ali 91%
dos executivos concordam que o inglês é a língua internacional. Porém, ou seja, as empresas, os investimentos das empresas não têm conseguido fazer o suficiente para conseguir se comunicar. Embaixo, 92% dos não nativos em inglês trabalham em empresas e utilizam que a comunicação em língua inglesa é crítica ou importante para o trabalho. Porém, ainda assim, apenas 7% reportam que estão satisfeitos com seu atual nível de inglês. Então, eles não são satisfeitos, ou seja, existe um contraste aí entre o real e o ideal. Questão 8. A questão anterior apresenta um infográfico, um tipo híbrido de texto que representa de forma mais visual um grupo de dados ou informações. O infográfico da questão se aproxima, letra B, mais de textos expositivos, ou seja, traz fatos e dados sobre o assunto apresentado, diferentemente do processo argumentativo que tenta fazer você persuadir sobre algum determinado assunto. Ok? Vamos lá. Questão 9. The cost of being a Hawaiian, defending our identity. A beautiful Polynesian woman moves her hips from side to side. A flower adorning her ear and her hands glide across her body in harmony with the music. She looks like a photograph come to life. Beside her is a dark and handsome man smiling and playing ukulele. He sings through his gigantic smile and beautiful love song to dancing girl. After a time, the man stops playing and the woman stops dancing. The two stare lovingly into each other's eyes and jump into a canoe, disappearing into the sunset. Então aqui fala sobre o custo de ser um havaiano, defendendo a nossa identidade. Então aí vocês têm alguns conceitos sobre a cultura havaiana e vocês tinham que responder as questões de 9 a 14. Questão 9. The first paragraph describes a scene related to the Hawaiian culture, but the purpose of this description is presented in the second paragraph. According to the authors, the point of view, the aim of this scene is... Então, olha só, no primeiro parágrafo descreve a cena relatada à cultura havaiana, mas o propósito dessa descrição é apresentado no segundo parágrafo. Vamos ver o que está falando no segundo parágrafo. This misconception, esse erro de conceito, já está criticando então, about the Hawaiian culture has always been around, and although I do not profess to be an expert in Hawaiian studies by any means, I know that these ideas are only cheap imitations and generic stereotypes created more to appeal to tourists than to perpetuate and preserve the Hawaiian way of life. The more people are exposed to these misconceptions, the less they understand the true beauty of the Hawaiian people and the richness of their culture steeped in politics, agriculture, aquaculture, dance storytelling, and oral tradition that include both extensive genealogies and mythology. Mythology, perdão. Então o segundo parágrafo está criticando, falando que é uma questão de estereótipo, essas questões de danças. Então vocês tinham que responder aí. Questão 9. De acordo com o autor do texto, aquela cena cria uma falsa imagem, ou seja, reforça um estereótipo, não uma identidade. Questão 3. Would they proudly applaud our efforts to preserve their contribution to history? Probably not. Então eles não utilizariam desses recursos para fazer esse tipo de contribuição. Número 11. Simplifying the culture merely for financial gain may actually cost Hawaiians more than they think. Manner, certainty. A palavra em negrito tem a ideia de certeza, na verdade. 12. I do not dispute the fact that the tourism industry brings in much needed revenue to the state. In the sentence above, the word can be replaced dispute without significant change of meaning is question. 13. In the last paragraph, the author refers to the hula show to reinforce the following idea. B. The people should be more concerned about their culture. As pessoas deveriam ser mais conscientes da sua própria cultura. 14. The text is best described as an argumentative essay about the dangers of cultural stereotypes. Uma redação argumentativa sobre os
perigos de uma cultura de estereótipo, né? Ou estereótipos culturais. Muito bem. Questão 15, 16 e 17, vamos lá. Keep your head up. How smartphone addiction kills manners and moods. The average human head weighs between 4.5 and 5.5 kilograms. And when they bend our necks to text or check Facebook on a smartphone, the gravitational pull on your head and the stress on neck increases. The common position pervasive among everyone from ordinary people to presidents can damage the cervical spine curve. Text neck is becoming a medical issue that countless people suffer from, and the way we hang our heads has other healthy risks too, according to a report published last in the Spine Journal. Então, aqui fala sobre a posição que as pessoas mexem no celular, né? Sempre com o pescoço dobrado, curvado para baixo. Então, nós tínhamos ali, né, algumas perguntinhas sobre esse texto, né? Essas perguntas, nesse caso aqui, estão como questões discursivas, porque em algumas provas também pode aparecer aí questões discursivas. Então vamos lá. Primeira pergunta. De acordo com o primeiro parágrafo, como é a posição de digitar ou de consultar o smartphone afeta o pescoço? Que problema essa postura pode causar? B. O que é text next e qual a sua causa? Então nós podemos ver o seguinte, né? Naquela parte que fala assim, ó, posture has been proven to affect mood, blá blá blá, vocês vão ver aí 4 consequências, né? Então afeta o humor, o comportamento, a memória e também nos deixa mais deprimido. E questão, né, texting next seria, de acordo com o texto, olha só, aquele trecho que fala the way we stand affects everything for amount of energy. Então seria a forma comum, esse tipo de forma esse tipo de postura que a gente tem nessa situação afeta a nossa vida, ok? Questão 17 pergunta 2 consequências de se manter uma postura incorreta e letra B, questão 16, 2 consequências e B, aspectos físicos. 17. Não, acho que eu pulei, perdão. Text neck se refere ao que já havia sido apresentado anteriormente. When we bend our neck to text or check Facebook. E a resposta que eu tinha lido é da questão 15, tá bom? Vamos lá. Questão 16, agora sim, né? As consequências foram citadas já. Letra B. Segundo o texto, the way we stand affects everything for the amount of energy we have to bone and muscle development. Questão 17. De acordo com o terceiro parágrafo, como pensam 75% dos estadunidenses em relação ao uso de smartphones? B. Quem representa a opinião contrária ao resultado? 75% dos americanos acreditam que o uso do smartphone não impacta na habilidade de prestar atenção. E segundo o texto, especialistas em etiqueta e cientistas sociais são consensuais em dizer que não. E questão 18 está perguntando aí, de acordo com o quinto parágrafo, além dos adultos, que grupo tem o seu desenvolvimento prejudicado pelo comportamento de estar de cabeça baixa com o smartphone? Jovens e crianças. E B, como as crianças adquirem o comportamento de ficar de cabeça baixa e quais as consequências disso. Segundo o texto, esse comportamento ele é inserido nas famílias, né, aprendido, copiado e repetido. Então, desde que as crianças que já nasceram na geração digital vão vendo os adultos no celular e vão copiando desde pequeno já com o celular e vão repetindo esse tipo de comportamento, né? Muito bem. Questão 19, tem ali New Facebook App for Children in its debate among families. Então, nós temos um novo aplicativo do Facebook. E temos aí a questão 19, que pergunta qual que é a ideia que está sendo discutida. E questão 20, quais são seus pensamentos aí sobre essas questões, né? Então, a questão 19, Children's usage of social media. Então, tá discutindo aí o uso de social media da mídia social pelas crianças. E a letra B, um argumento a favor seria a adoção
de tecnologia e a inevitabilidade, né, das pessoas que apreciam a abordagem do Facebook pelo seu novo aplicativo, tá bom? O argumento contra seria I never social media user, but I don't feel my kids need more social interaction. Que as crianças não precisariam, então, de mídia social, tá? E a questão 20, você tinha que responder algumas questões ali sobre esse tópico, se você utilizava as mídias sociais, qual que era a sua opinião, e assim por diante, tá? Então, ficaram aí essas questões. Havendo alguma dúvida, lembre sempre de perguntar, tá bom? See you next class. Bye bye.